Olá a todos, meu nome é Gustavo Henrique Andrade da Silva, acadêmico do curso de Agronomia, da Universidade Estadual do Mato Grosso, campus de Nova Chavantina. Hoje irei apresentar um trabalho da disciplina de Construções Rurais, que é ministrado pelo docente Beethoven Gabriel, a respeito do tema Depósitos de Defensivos Agrícolas na Propriedade Rural. Antes de falar do tema, falar um pouco sobre o depósito de defensivo. Basicamente, o próprio nome diz depósito, é algo que é para se armazenar, produtos fitossanitários. Alguns conhecem como agrotóxicos, outros como produtos fitossanitários, outros como defensivos e assim vai. Se faz a construção obrigatória desse depósito a partir do momento que eu trabalho com uma quantidade superior a 100 kg ou 100 litros de produto fitossanitário, o agrotóxico. A partir de 101 kg se faz a obrigatoriedade da construção. Inferior a isso, posso deixar, conforme a própria legislação rege, deixar armazenado num armário lacrado que fica isolado de animais e de alimentos de difícil acesso os meus produtos. E pegando o gancho, vamos falar para a realização da construção do depósito, se faz necessário o levantamento da propriedade, a localização geográfica, áreas e atividades de produção, qual é a cultura que vou estar mexendo, qual é a quantidade, vou ter quantidade superior a 100 litros ou 100 kg. Se tiver, faz a obrigatoriedade da construção do espaço de armazenamento. A quantidade de colaboradores envolvidos, até mesmo para uma infraestrutura de vestiário, de pia de segurança, análise de solo, SPT, principalmente o local que eu vou construir, tem algum lençol freático, a resistência do solo, algumas coisas envolvidas a parte de engenharia rural. Fotos, para me ter uma maior decisão assertiva, ter uma maior análise, Quanto mais informações, melhor, Aqui tem um exemplo clássico, da distância, Eu não posso construir esse espaço em qualquer local, E respeitar minhas áreas de APP, no mínimo 200 metros, moradia, 50 metros, alojamento, poço, artesiano, refeitório, silo 30 metros, tanque de abastecimento no mínimo 4,5 metros, lavador de máquinas, barracão de máquinas, a própria legislação não citam, as distâncias obrigatórias, mas cabe o bom senso, E na dúvida, sempre afastar, a fim de que eu veja que oferta o risco ao colaborador, aos envolvidos, não há o porquê deixar tão próximo, A respeito das normas e legislação, hoje temos a NBR 9843, que fala de agrotóxicos e afins, NR 31, que é a norma regulamentadora de segurança e saúde do trabalho rural, envolvendo a parte de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e agricultura. Temos a NR 23, que é proteção contra incêndios. Em nosso caso, no estado do Mato Grosso, temos a instrução normativa considerada recente, do INDEA, que é o órgão de defesa, defesa estadual, principalmente na parte agropecuária, tanto animal quanto vegetal. Ele tem uma instrução normativa que abrange os 3 pilares, desde a NBR 9843, NR 31 e NR 23. Até mesmo o trabalho foi baseado em cima da instrução normativa do INDEA. Quanto à edificação, conforme citado, a localização não pode ser em qualquer espaço, tem que respeitar alguns critérios de espaço,
O local deve estar sempre livre de inundações, né? Separado de locais de estoque, manuseio de alimentos, medicamentos, instalações para animais, distância, né, razoável de moradias e cursos naturais. Ser construído com material incombustível, né, resistente, que não absorva líquidos, principalmente de alvenaria. Isso daí é de extrema importância, a fim de minimizar risco, né, e maximizar o quesito de segurança. Ter o telhado em boas condições, né? Se vou armazenar um produto, é sempre bom ter excelentes condições, sem vazamentos, infiltração, goteiras, e até mesmo que não provoque aquecimento. É interessante estudar o material, né? Até bom mesmo para o meu produto, eu garantir a eficiência dele, né? Isso daqui, além de segurança, proporciona melhor qualidade. Tem um pé direito que possibilite valorizar a ventilação natural, né, e iluminação. Que tem alguns casos que a gente vê que tem alguns produtores pequenos, até mesmo médio porte, a fim de minimizar o risco, como que a maioria das atividades são no período diurno, não instalam sistemas elétricos, né, dentro do galpão. Coloco alguns materiais que possibilitam, né, a entrada de luz e visualização, né. Então é sempre bom ter boa iluminação e bom planejamento. Ter o piso impermeável, sem rachaduras, a fim de proteger o lençol freático, né. Que também tem uma bacia de contenção, que é interessante. Esse slide à frente irei mostrar, né. Ter o acabamento liso, para facilitar a limpeza, descontaminação, né. Não tão lisa a superfície, né, devido a medidas de segurança, se caso venha ocorrer algum acidente ou até mesmo molhamento, garantir a qualidade do funcionário transitar naquele local, a fim de não ficar tão liso a superfície. Então isso aqui é algo de se atentar. Possui um sistema de ventilação com comunicação externa para garantir a renovação constante do ar. E também, caso for fazer isso, ter uma medida dotada de proteção, a fim de não permitir a entrada de animais, lagartixa, pássaros, alguns insetos maiores, né? Porque isso daí é considerado um crime, né? Então, é de extrema importância, né, ter a renovação constante do ar, principalmente para o defensivo soltar constantemente alguns gases, né? Esses gases sendo tóxicos, então para a qualidade de vida do colaborador, ele está entrando naquele espaço, é essencial ter essa ventilação, mas desde que essa ventilação ela não tenha espaço, frestas, que possa permitir entrar acesso de animais. Então é sempre interessante ter uma tela de proteção. Possuir iluminação adequada, de que maneira permita acesso à bula, a rótulos dos produtos, é assim. Tem algumas pessoas que não optam em fazer um sistema elétrico. Consegue fazer uma iluminação aproveitando a luz solar. Só que dificulta a operação em caso de períodos escuros, né? Quando existir instalação elétrica, sempre mantendo em bom estado, né, a fim de evitar acidentes. Possui no local chuveiro e pia instalados fora do depósito, faz acesso ao trabalhador, às vezes mexer aquilo lá, quer lavar a mão, até mesmo tem aquelas pias de segurança, né, a fim de descontaminar. Geralmente tem a pia de descontaminação, juntamente com a torneira, e tem aquele chuveiro, né, a maioria dos locais. Até trouxe uma imagem aqui para ficar de fácil entendimento. Conforme citado, né, é de extrema importância ter a bacia de contenção, né, que ela visa conter qualquer vazamento de produto no interior da área de armazenagem, seguindo a NBR 9843, né, e ela tem um desnível de 15 a 20 centímetros
dependendo da porta do armazém, né? Ela é bem variável, né? Depende do seu planejamento, sua construção, mas conforme o objetivo principal dela é evitar qualquer vazamento do produto, porque o próprio armazém já tem um piso impermeável e conforme seguindo alguns protocolos de segurança, esse produto não pode sair dali. Tem algumas ações que posso estar fazendo, que irei citar à frente, que visa não deixar esse produto sair a meio externo. A configuração geral, né, de um depósito, seguindo aqueles critérios que tinha falado, de resistência, de material, inflamável, né? Pode ver que aqui a telha é metálica, né? Tem algumas pessoas que optam algumas telhas que tem alguns isolamentos, mas desde que ela não seja inflamável, né? Pilares de concreto armado, tem uma resistência, parede de alvenaria, né, convencional, portão metálico, tanque de apoio. Geralmente aqui também se faz o chuveiro, né? Geralmente fica nessa região aqui, varia de depósito para depósito, mas chuveiro de emergência, né? Funcionamento. Tem umas aberturas de ventilação natural, né? Tem uma que você vê a diferença da distância, do pé direito até a parte superior. Algumas lanterninhas para ventilação natural, visando a circulação de vento. E assim vai. A respeito das instalações elétricas, as tomadas deverão estar fora dessa área de armazenagem, a fim de minimizar os riscos, né? E também as áreas de iluminação devem ser no centro, longe do local de armazenagem. Pode ver que ela está bem centrada aqui, né? No corredores. Jamais em cima de embalagem, né? Isso daí é algo que foi bastante estudado, né? Por profissionais, né? Algo que é eu, Gustavo, que está falando, né? Tem estudos a respeito disso, de profissionais que só trabalham com isso, engenheiros, né? De segurança, técnicos e assim vai. Para aqueles que optam, né? Em iluminação diurna, né? Aproveitando a luz solar, também é interessante observar o ângulo, né? Sempre evitar a incidência solar direta nos produtos, né? Para segurança de às vezes o produto ser altamente inflamável, pode acontecer um acidente, até mesmo da degradação do ingrediente ativo. Isso aqui só tem a somar. É algo de extrema importância, né? A posição solar também é interessante. Na maioria das construções rurais é interessante expor as menores áreas da parede para o eixo leste e oeste, né? A fim de evitar a insolação, né? E proteger o ambiente, né? De insolação. Pegando assim, falando sobre o pé direito, né? Hoje, né, não tem uma norma específica, né? Mas é interessante, né, até de bom senso, ter uma quantidade razoável para uma boa ventilação, né, e iluminação do local, né, a fim de garantir inúmeros princípios, né, conforme citado. Aqui tem uma configuração de um vestiário, né? Pode ver que tem duas portas a fim do funcionário entrar e sair, não retornando para uma área de contaminação, né? Segue a área de retirada de EPI, né? De guardar no cesto, né? Após isso tem a pia, né? De apoio, né? Depois tem o chuveiro para o banho. Depois tem o local que ele armazena as suas roupas, suas vestimentas limpas, né? Para estar retornando para a sua casa ou para outra atividade, né? Aqui um exemplo do chuveiro de emergência, uma pia de lavar óleos, né? Também é interessante ter uma caixa d'água, né? Caso venha acontecendo um imprevisto, né? O não funcionamento, tem essa caixa d'água para que não haja problemas na rede de água, né? Aqui um exemplo aqui na planta, como que pode ficar. Tem alguns locais que deixa externamente, né? Ele não pode ficar dentro do depósito.
ao acondicionamento das embalagens, né? O produto deve ser mantido nas embalagens originais, né? Fechadas, lacradas, né? Sempre voltadas para cima, jamais para baixo, né? As embalagens devem ser armazenadas em prateleiras, estratos, pallets, ou a técnica que o produto não fique em contato com o piso. Também o produto não pode ficar grudado na parede, né? Os agrotóxicos das embalagens secundárias devem ser armazenados em prateleiras, não pode dificultar a circulação, pessoas no interior, né, do espaço, observando a distância mínima de 0,10 metros entre as embalagens e a parede. As embalagens devem ser armazenadas de forma que os produtos fiquem afastados no mínimo de 50 centímetros das paredes, em 1 metro do teto, luminária, jamais deixar esse produto colado perto de uma luminária. E é interessante nem ter a luminária, né, perto desses produtos, né? Ela está longe deles, né? Está no centro, no corredor, algo que não possa correr o risco, né? As embalagens de produtos impróprios, vencimento, até mesmo apreendidas, né? E assim vai. Deve ser mantido dentro de depósitos identificados até serem recolhidas pelo revistante ou formulador. As embalagens danificadas ou com vazamentos devem ser condicionadas dentro do depósito, né? Recipientes resistivos, transferência, né? Geralmente deixa alguns recipientes em caso de medida de acidente, dano, que pode ocorrer em questão de logística, né? Separados dos demais. Geralmente o que acontece na prática? Quando é produto de 1 litro, assim, que é um produto que não oferece muito risco, deixa ele separado e quanto mais rápido possível tiver uma programação de aplicação ou uso, ocorre o aproveitamento. Em caso que não dá para isso, tem que deixar separado até eu acionar o restante, o formulador, para ter o recolhimento. Quanto à sinalização e segurança, o local deve ser bem sinalizado, né? Com placas com dizeres de cuidado, veneno, proibido a entrada de pessoas não autorizadas, proibido de fumar, se alimentar, e assim vai, né? A fim de garantir a segurança humana. O ambiente deve ser fechado, limpo, organizado exclusivo para agrotóxicos e afins. Por mais que o depósito esteja vazio, jamais, vou querer guardar um alimento ali, outro tipo. O próprio nome diz, né? Depósito defensivo. Ele é para aquela função, foi criado para aquilo, foi projetado. Então, sempre ter isso em mente. Ter sempre o acesso de pessoas autorizadas, pessoas qualificadas, né? Não adianta querer colocar uma criança para ir ali, isso daí é até crime, é proibidíssimo, né? Sempre ter pessoas capacitadas, desde como vestir um EPI, como se comportar em caso de acidente. Geralmente fica 1 ou 2 funcionários responsáveis por isso, né? É aquele próprio ditado, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome. Então, sempre bom ter pessoas divididas, né? Com atribuições. Até mesmo que evite que esse funcionário vai ter insalubridade, assim, ele é destinado a fazer aquela função, né? Ter equipamento de produção individual suficiente, né? Para atender os trabalhadores do setor e de fácil acesso, né? Jamais negligenciar, né, o empregador, um EPI, porque isso daí visa garantir a segurança de ambos, né? Direitos e deveres, né? Então, extremamente. Aqui é um exemplo clássico, né, das placas aqui, pode estar citadas aqui. Tem algumas placas de classificação de risco também do ambiente. Quanto a equipamentos e materiais de absorção, conforme citado anteriormente, né, caso ocorra algum acidente, tem até aquela bacia de contenção para o produto não sair, ficar lá dentro do depósito, por ser um ambiente projetado para não ter impermeabilidade, né? É interessante alguns materiais, né, de fácil acesso, perto do local, a fim de ser um material neutro absorvente, né? Temos como exemplo serragem, vermiculita, areia e outros que são até mesmo indicados pelo fabricante. Tem alguns produtos que a gente compra que você consegue até, em caso de acidente, jogar ele a fim de neutralizar, né? Tem cal, turfas, entre outros. Tem embalagem de resgate, né? Recolhimento, porque esse produto após
ser neutralizado, não posso jogar ele de volta na terra, em qualquer espaço, né? Porque vai estar com agente químico e a gente não sabe quanto tempo vai ser o período de degradação. Então é interessante ter uma embalagem de resgate. Aqui tem um exemplo, né? Os agentes de manuseio, pá, enxada, né? Para não ter o contato direto com isso daí. O agente de manuseio, o agente para guardar o recolhimento, né? Tambores, né? Que você pode ser depois da neutralização, né? Pegar com a pá e jogar, a fim de não ter contato com a mão. Tem alguns exemplos de agentes neutros, né, que posso estar utilizando. Pode ser serragem, areia, vermiculita e assim vai. E aqui fica meu agradecimento, né? Foi algo bem interessante fazer. Obrigado ao professor Beethoven por proporcionar isso. É interessante, incentiva a busca do conhecimento e fico muito agradecido aí. E agradeço a todos que estarão assistindo eventualmente.